Seja muito bem-vindo à terceira temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou a Maria Cecília Scherer. E eu sou a Viviane Sakata. E nessa temporada, nós contamos com o patrocínio da Nuvi. A Nuvi é uma farmácia de manipulação que conta com mais de 1.200 metros quadrados para a produção de soluções oftálmicas estéreis e de altíssima qualidade. São mais de 90 ativos diferentes no portfólio, com a opção de associações e produtos sem conservante. As entregas são ágeis em todo o país, possibilitando um rápido início do tratamento. A Nuvi traz pra gente o Liftgrast, medicamento inovador e exclusivo no Brasil, para o tratamento do olho seco de moderado a severo. Um fármaco já licenciado nos Estados Unidos, que pode oferecer alívio duradouro dos sintomas para alguns pacientes em até 2 semanas de tratamento. Sejam muito bem-vindos à 4ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nesse episódio nós vamos conversar com o professor Milton Yogi, já nosso... Como que eu posso dizer, Vivi? Me ajuda na palavra. Um convidado que já é quase participante já da Oftalmo Expert, né? Tem caminhado com a gente. Que bom ter o senhor aqui com a gente, professor Milton. Boa tarde, Maria Cecília. Boa tarde, Viviane. É muito legal estar aqui com vocês, porque eu acompanho a jornada de vocês como fã, né? Como incentivador, porque eu acredito muito no trabalho de vocês, e também como convidado, porque sempre que vocês me convidam, eu acho uma honra estar aqui colaborando. Então, e também acompanho seus podcasts, né, de convidados que vocês recebem aí, acho fantástico. Parabéns. Que legal. Então, falando um pouquinho do professor Milton, o professor Milton estava falando que para viver é multitask, né? Faz de tudo. Coisas que nem eu sabia, né? Mas, enfim, é médico formado pela UEL, né? Nosso compatriota aqui do Paraná, né, Vivi? Fez várias especialidades da oftalmologia, neuroftalmo, catarata. Uma parte que eu não sabia, que você foi diretor técnico da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia. Essa parte da SBAL, né? Que legal, não sabia disso, né? Da BLOS também, eu fui presidente da BLOS por um tempo. Um monte de cargo que vão me dando, eu assumo. Das partes da catarata, eu já sabia, né? Que chefe de catarata em vários serviços, né? Mas essa parte da administração, neuroftalmo, retina, essas coisas eu não sabia. E eu gostei também do mestrado, né? Gestão médica com uso de Palm Tops. Em 2004, já à frente do seu tempo, já, né? Naquela época eu tinha uma startup, então eu mexia muito com tecnologia naquela época, então por isso que eu fiz fiz MBA, fiz um mestrado voltado em tecnologia mais mesmo, né? Naquela época eu fui chefe do setor de TI da oftalmologia da Unifesp também. Que legal. E hoje a gente vai conversar sobre treinamento cirúrgico na oftalmologia, por isso que o Dr. Milton está aqui, pela sua vasta experiência, né, em cirurgia oftalmológica, não só de prática, mas também de ensino, né, professor? E isso é um tópico bem, bem relevante do momento, no momento que a gente está com várias tecnologias no sentido do ensino, né, que é uma coisa que era uma lacuna que realmente a gente precisava, né? Mais do que nunca esse tema é bem, bem relevante, né? Então eu vou começar soltando a primeira pergunta, assim, de cara, né? Qual que o senhor pensa ser o melhor modelo para o ensino das habilidades cirúrgicas para o residente? Essa questão, na verdade, eu tenho bem clara, e ela é bem simples, na verdade. Tem uma frase do Elon Musk que ele soltou há pouco tempo atrás. Ele é engenheiro e ele fez física, né? Esse cara é muito inteligente mesmo, ele é fora do normal. Então ele fala que um dos problemas do engenheiro, e eu queria ter sido engenheiro na minha vida, eu não queria ter sido médico, vocês sabem um pouco dessa história. Mas ele fala que um dos problemas do engenheiro é querer resolver, querer melhorar uma coisa que está errada, né? Então a grande pergunta não é o que tem para melhorar, a grande pergunta é assim, o modelo que nós temos, que pensamos em melhorar, ele está certo ou ele está errado? A pergunta sempre é fundamental. E vocês me conhecem um pouco, a gente já se conversou bastante, eu sou um cara que eu sou bastante cabeçudo em termos de perguntas, né? As perguntas, para mim, são muito mais importantes do que as respostas. Porque pergunta errada pode levar a resposta errada. Então, eu acho que, essencialmente, o ensino da catarata, ele é errado inteiro. Ele é errado inteiro. Então, a questão não é tanto melhorar o modelo que tem, mas repensar o modelo que tem. Porque, como ele é errado, então é muito mais fácil a gente pegar uma tela em branco e fazer o certo. E como é que seria essa tela em branco? Por exemplo, como vocês viram no meu currículo, eu já tive vários chapéus. Além de tecnologia e outras coisas mais esquisitas, eu também fiz retina cirúrgica entre 92 até 97, mais ou menos, e 98. E naquela época, ainda em retina cirúrgica, eu fazia tudo. Eu fazia utré, com perflúor, com óleo, com introflexão, com endolaser. Naquela época já tinha, né? Mas eu também fiz 3 anos de neuroftalmo na Escola Paulista com Paulo Imamura. Mas por que eu falo isso? Porque eu vim de vários chapéus. E no caso da catarata em si, quando eu decidi redirecionar minha vida para a catarata, uma coisa que eu ouvia bastante, vocês já devem ter ouvido, porque todos os oftalmos têm esse conceito, é que catarata é o catarateiro.
é o faqueiro que não estuda. E eu, durante a outra fase da minha vida, em que eu fui chefe da catarata na escola, em 2011 até 2016, mais ou menos, eu queria reverter essa ideia. Eu queria reverter, na verdade, algumas ideias. Primeiro, que o cara de catarata não estuda. Eu entendo que tem muita gente que não estuda mesmo, tá? Mas eu acho que a gente aceitar isso não é certo. Então, como é que você faz para mostrar que o certo, que o errado é errado? Não é criticando o errado, é fazendo o certo. Né? Então, o modelo em que você precisa fazer catarata, mas precisa estudar muito, é um modelo. Isso precisa ser mostrado, precisa ser demonstrado, precisa ser criado e precisa ser um exemplo. E foi esse caminho que eu segui. Por outro lado, também, eu entendo que, entendo o chapéu acadêmico que eu tenho, eu sei que muita gente fala assim, que eu ficava pé da vida, né? Quem sabe faz e quem não sabe. Eu tenho um ódio dessa frase, porque é um ódio de quem tem dor de cotovelo, tá? Então, de novo, como que eu fazia, então, para provar que isso está errado? Uh, eu mostro que eu opero. E eu acho que tem muita gente que dá aula que tem que mostrar que opera também. Porque, na verdade, poucos sobram que realmente operam. Se a gente for ver num grupo de residentes que treinam na catarata, e sei lá, uma turma de 15, em que gasta-se homens, horas e recursos e dinheiro e energia e tempo para treinar aqueles 15 residentes a operarem catarata, depois de 5 anos, eu acho que 3 vão estar operando catarata. 4. Isso é uma coisa para a gente pensar, tá? É um erro de fundamento isso. Começa lá atrás o erro. Por que eu preciso ensinar todo mundo a operar catarata, arriscando paciente, gastando energia e homens, orientador orientando e tudo mais, para daqui a 5 anos, que é um prazo de curto muito tempo, ou antes, mais da metade não estarem operando catarata. Já começa por aí. A segunda coisa é que, como eu falei, existe um erro de fundamento em que não só muitos dos médicos que operam catarata não estudam catarata, como acham que operar mais leva à perfeição. Não, não. A busca da perfeição leva à perfeição. Se você só dirigir mal todo dia, daqui 10 anos você vai continuar dirigindo mal. Então, para mim, existem alguns problemas de fundamento em relação ao ensino da catarata. Primeiro, é realmente a gente ter que gastar mais energia, tempo e recursos em quem realmente vai querer continuar operando catarata. Eu não acho que não deve dar chances para algumas pessoas da residência. Mas a gente tinha que ter um jeito melhor de pensar isso. Não só para energia e recurso de todo um departamento, mas também para aproveitar melhor, para cada residente aproveitar melhor seu futuro, porque eventualmente ele podia muito mais se dedicar à retina, ou ao glaucoma, ou à plástica, do que ter uma grade amarrada de catarata que parece o primeiro ano primário, em que todo mundo coloca o mesmo chapéu e aprende a mesma conta de álgebra sem saber se isso vai ser útil daqui a 10, 15, 20 anos. Não tô tirando a importância da álgebra, não estou tirando a importância de você dar alguns fundamentos, por exemplo, de catarata para o residente, mas tem que ter algum momento em que a pergunta é, você já quer continuar fazendo isso? Né? Então, por outro lado, em termos de ensino também, além da carga teórica, que eu acho realmente obsceno, quanto muitos cirurgiões não estudam catarata, e não tem nada que perdoe isso, tá? É a mesma coisa que a gente aceitar e falar assim, entra lá um piloto de avião e fala, eu não acho importante ler o manual desse avião. Eu piloto bastante, eu piloto todo dia, eu não acho importante. Assim, você não aceitaria esse grau de amadorismo, de não profissionalismo, de um piloto de avião que pilotasse o avião que você vai voar? Como que a gente aceita? A gente aceita as nossas limitações empafiamente, assim, com toda soberba. Eu não leio o manual do FACO, eu não leio o manual do microscópio, eu não sei parâmetros. O importante é operar catarata e ser um operador, um catarateiro. Uma coisa não exclui a outra. Eu acho importantíssimo você ser um faqueiro, um catarateiro, você operar bastante, ter sua expertise, mas existem sofismas, né? Assim, eu crio uma narrativa em que eu justifico as minhas falhas. Então, eu acho Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta num assunto que o senhor abordou agora há pouco. Qual seria, na sua visão, o que poderia ser feito? Porque eu vi poucas vezes na minha vida, em todas as turmas que passaram e que eu convivi na época que eu era residente, poucas pessoas que souberam ter a humildade de olhar e dizer isso não é para mim. Eu não opero, não quero operar e vou passar isso para meus colegas. Eu acho que eu conto nos dedos, 2 ou 3, talvez, residentes ao longo desses 13 anos aí que a gente passou do HC, entre voluntário e contratado. Mais 3 da residência. Mas, enfim, é muito difícil a pessoa ter essa humildade, essa percepção e esse autoconhecimento, porque nem todo mundo nasceu para ser cirurgião. E o que o senhor tem? O senhor tem alguma sugestão? O senhor tem algo em mente? Só jogando ideias mesmo, porque aqui a gente só está fazendo um brainstorm de como deveria ser, né, o ensino real cirúrgico na oftalmologia. Tem duas coisas. Sua pergunta são duas partes, né? Uma parte é em relação a, a gente enxergar o modelo atual, que a gente vê problemas, e não é exclusivo de um ou outro serviço, como você mencionou, mas ele é sistêmico. Então, a primeira coisa é, eu acho que
de novo, antes de a gente olhar, porque o problema, ele é bastante evidente, todo mundo enxerga, tá? Então, eu acho que não tem que gastar energia e tempo em cima do erro ou apontando. Eu acho que o difícil é criar modelo novo. Isso é bastante desafiador. Isso é o grande problema. Então, a primeira parte da questão seria em relação a para você mudar o mundo, você pode começar com 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, porque elas vão mostrar o novo caminho. Eu trabalhei, vocês sabem disso, em relação à óptica cirúrgica, e isso eu comecei lá em 2011 na Escola Paulista, onde eu juntei 2 setores que tinham uma certa distância, né, que era catarata e cirurgia refrativa, e, e eu batalhei muito para juntar os 2 setores. Era bastante difícil, porque era muita gente envolvida e tudo mais. Lógico, teve uma grande boa vontade ali das pessoas envolvidas, mas tem que ver. Por outro lado, quando você cria o modelo certo, aí fica bastante nítido para as pessoas que estão fazendo outro modelo falar, mas talvez eu esteja fazendo o modelo errado. Agora eu tenho um espelho, agora eu tenho um exemplo para eu seguir. Então, eu acho que tem que criar um novo modelo. E, por outro lado, eu acho também que uma coisa que eu gosto bastante de fazer é, eu particularmente não fico apontando muito serviços ou pessoas, alguma coisa assim, que eu acho que eu considero como um modelo antigo ou fechado em termos de abertura. O que eu acho bastante importante, vocês sabem como eu uso, por exemplo, rede social, eu gosto de expor novas ideias e novos modelos. Eu acho que a gente fica muito acomodado na tal da zona de conforto quando a gente não é exposto ao novo, ao diferente, ao desconforto. Então, é bastante importante, eu acho, a gente ser exposto, tanto voluntariamente, né, ou você ser um provocador dessa exposição para que as coisas mudem. Né? É bastante importante isso. Eu tento usar isso como um gatilho provocador das pessoas. Mostrar modelos diferentes, mostrar padrões diferentes. E também, por outro lado, eu, como pessoa, eu procuro estar perto de pessoas que são extremamente diferentes de mim. Vocês sabem disso. Pessoas principalmente os mais jovens. Eu gosto muito porque eles me motivam a eu sempre questionar que talvez eu esteja errado. Né? Eu estava, semana passada, há 2 semanas atrás, numa reunião do nosso grupo de estudos, em que a Andréa Urbano, que é uma pessoa fantástica, ela publicou vários livros já e tudo mais, e ela participou do nosso grupo, e ela começou a discutir uns casos de bioptics tão maravilhosos, que eu falei assim, André, eu preciso começar um fellow com você, não tem outra alternativa para mim. Então, mas isso decorre só de eu me expor a isso, né? Eu me expor a isso. Então, se eu não me exponho, eu acabo achando, então acho que eu sou um gênio, acho que eu sei tudo e acho que eu me basto. A menos que eu me exponha ao desconhecido, a uma pessoa, a um conhecimento novo. E aí, eu acho que essa parte lúdica, essa é a parte que eu gosto muito. Em relação ao modelo novo, eu acho que a gente vai conversar mais a respeito aqui. Eu tenho algumas ideias de modelo novo, sim. Joia, muito legal. Bom, na minha época, né? Olha só que eu já posso falar isso, né? Já tô cheio de cabelo branco. Não tinha opção, assim. Se você quisesse treinar cirurgia, ou você ia lá atrás do olho de porco, mas você não poderia trazer isso pro microscópio, assim, a gente não tinha essa possibilidade. Então tinha que treinar com uma lupa. Uma vez eu lembro que eu emprestei uma lupa e tudo mais. Hoje a gente vive aí a era dos simuladores cirúrgicos, né? De vários modelos, vários tipos. Mas a verdade é que isso ainda não é tão acessível na maioria das residências do Brasil, né? Até tinha um colega falando da Unicamp outro dia, que tinha um laboratório maravilhoso e tal, e tal, e tal. Mas são o quê? Dá para contar na mão os serviços que tem mesmo essas ferramentas aí de treinamento para os seus residentes, né? E o Brasil é gigante, tem muitas residências, cada vez mais vão existir, né? Então, se o senhor tem alguma ideia, né, o que pode ser feito além dessa questão dos simuladores, também se quiser falar alguma coisa sobre isso, que eu estou mencionando, né, esses simuladores cirúrgicos. Ou se os simuladores são o futuro, né? O futuro do começo o modelo da novo, cirurgia né, o oftalmológica. modelo novo, mas e para os que não têm acesso, né, o que faz daí? Uhum. Bom, em relação aos simuladores, eu sou bastante adepto, e eu acho que eu quero posicioná-los, eu estou trabalhando ativamente isso nos bastidores para que isso aconteça. O simulador mais conhecido que tem atualmente, que o pessoal tem mais contato, é o IC, que ele tem através da Latino Pharma. A Latino Pharma é um laboratório que adquiriu algumas unidades do IC, começou com 2 unidades, depois foi crescendo, porque eles viram que, como ferramenta de contato com os médicos, tem um ótimo retorno, e foi um ganha-ganha para todos. E, particularmente, o IC, nesse caso, eu participei muito de perto, porque eu sou diretor do IPEPO, e o IPEPO fez uma parceria com a Latino Pharma para viabilizar esses equipamentos, então eu participei diretamente nesse projeto do IC.
O IC ele foi adquirido pela Hagstrite, e a Hagstrite agora eles estão investindo na plataforma IC para expandir ela, não só em termos de simulador cirúrgico de catarata e vitrectomia, como ele é atualmente, mas eles têm também outros devices de simulação computadorizada do tipo lâmpada de fenda para você fazer biomicroscopia ou gonioscopia, equipamentos de mapeamento de retina também simulados. Então a Hagstrite está investindo muito nisso. O IC, para quem já teve algum contato com ele é bom, eu diria até para o R2, né, porque ele fornece alguns fundamentos bastante básicos. Eu acho que numa escala de 0 a 10, tudo eu gosto de dar uma nota para a gente, meio que uma nota arbitrária para a gente posicionar mentalmente. Mas eu diria que o IC ele chega até nota 3 ou 4, mais ou menos, numa escala de evolução. Ele tem algumas limitações, eu acho que ele vai crescer com o investimento na plataforma, mas atualmente é isso que ele chega, ou seja, então nessa escala de 0 a 10, que ele chega entre 3 a 4, eu acho que ele é good enough, ele é bom para o residente, R1, R2, em que ele fornece alguns fundamentos importantes para a cirurgia. Por outro lado, ainda na questão de simulador computadorizado, eu agora vou para a ESCRS em início de setembro, mas antes eu vou fazer uma escala no México, porque eu vou participar de um congresso lá, mas por outro lado eu também vou numa localidade lá no México, fora do congresso, em que eu vou ter contato com um simulador computadorizado para cirurgia de microincisão chamada SICS. A SICS é uma cirurgia parecida com a cirurgia de FEC, a cirurgia manual extracapsular, não FACO, mas a MICS é uma cirurgia bastante bacana, é uma evolução da FEC tradicional, em que você faz uma incisão um pouco mais escleral e tudo mais, mas é muito pouco desenvolvida no Brasil, quase nada. Existem alguns médicos que a praticam, e é uma técnica muito, 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 muito importante que deveria ser ensinada durante a residência por todos os serviços que ensinam catarata, porque ele não só desenvolve algumas técnicas importantes que a FACO não tem, por outro lado também ela é uma solução muito elegante e muito importante para cirurgias desafiadoras do tipo cataratas rubras e tudo mais. Para isso, então, existem algumas etapas, também no caso computadorizadas para treinamento, aí no caso um treinamento computadorizado para SICS. A ideia, eu quero ir lá para ter contato com o equipamento e vocês sabem que eu não gosto de anunciar coisa antes, porque nem tudo está na minha mão, né? Então, às vezes eu tenho receio. Eu não faço as coisas escondidas, só não falo porque às vezes ela não viabiliza, né? Mas, de qualquer modo, eu estou me esforçando para a gente ter aqui no Brasil um equipamento de simulação de SICS para estimular esse caminho. Saindo do campo de equipamentos computadorizados, que eu concordo com vocês que é muito caro, existem os equipamentos tipo olho simulado, que é um device, um olho artificial, em que dá para fazer bastante coisa neles. O bacana disso é que tem iniciativas de olhos artificiais simulados no Brasil, e eu particularmente, como disclaimer, eu sempre comunico quando eu tenho alguma parceria, alguma coisa assim, eu sou consultor do Orbital, que é um olho simulado desenvolvido por uma médica, a Tawane, e o Orbital é o que eu uso nas minhas simulações aqui, nos meus treinamentos, e dos devices em termos de simulação, eu já acho que um olho simulado ele já caminha para uma escala até, eu daria uma nota até 6 a quase 7, dependendo do olho que você usa. No caso do Orbital, dá para chegar no 6 a 7 em termos de desenvolvimento de técnicas, que, por exemplo, o computadorizado não alcança. Então, eu acho que, no caso de um olho simulado, ele tem a facilidade de você não depender de um trambolho de um computador e você fazer, por exemplo, no seu serviço. Então, por exemplo, agora, durante o SBO, a gente fez uma coisa inédita, foi muito legal. No SBO que tem no Rio de Janeiro, a gente teve uma sessão em que a gente colocou no auditório um microscópio, isso foi apoio das AIS, um microscópio, um FACO Patera, um olho orbital, tudo isso conectado numa câmera, jogando num telão. E o que a gente fez? Então, a gente estava lá a Tawane, a doutora Jéssica também, estava o Francisco Porfírio, eu estava lá. Então, o que acontecia? A gente discutia manobras e técnicas ao vivo, num modelo em que talvez acabe, como aconteceu no caso, não precisando de uma situação de uma cirurgia em paciente para fazer X coisas. No caso do olho artificial que a gente fez, a gente conseguia repetir manobra, conseguia fazer uma manobra errada, como foi demonstrado lá, uma rex que corre, ou uma faca com uma fratura ou outra, tudo assim, de um modo bastante similar ao real, e por outro lado, digamos, muito importante, sem arriscar o paciente. Então, com uma riqueza de imprevisibilidade e cenários que eu nunca tinha visto. Então, esse modelo, ao que eu saiba, nunca teve no mundo.
Tem uma publicação da Europa que talvez se interesse em publicar isso, porque nunca fizeram isso no mundo. Uma situação em tempo real, ao vivo, usando um simulador e tudo mais. Então, eu acho que, se a gente olhar pela essa escala que eu falei, então, eu receberia um aluno, então, ou uma pessoa que está em treinamento, não do zero mais. Eu receberia ele em nota 7, digamos, ou 6. Eu não perderia meu tempo e minha energia, o tempo do paciente, o tempo do médico ali, para falar, segura a caneta desse jeito ou coloca seu pé desse jeito. Exatamente. Então, um monte de coisa, ele realmente aprenderia o tempo dele, investido como energia e tudo mais, e do orientador, seria para uma parte que é a parte superior disso. Então, seria muito melhor para todo mundo, né? Eu já participei de inúmeros treinamentos que, infelizmente, a pessoa que aprender talvez não soubesse nem sentar na banqueta cirúrgica e colocar os pés nos pedais direito. E professor, me conta se isso já é realidade lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, porque eu vejo esse modelo como muito promissor, né? Quer dizer, você poder começar seus movimentos cirúrgicos não num olho real, mas vivo, né? Mas num simulador, seja ele completamente digital, ou seja ele com um olho, um modelo como a orbital, né? Um modelo de olho, é muito mais seguro, é muito mais didático, né? Até pro próprio residente é muito melhor, é muito mais cômodo para ele, né? Para ele ter a possibilidade, para ele ter espaço de aprender e depois, sim, numa terceira etapa, ir para um olho real. Isso já é realidade lá fora? Sim, não tem dúvida, né? Existem vários serviços com modelos de tipo escolas de treinamento. Por exemplo, uma das mais famosas na Europa é a ESASO. A ESASO, ela tem unidades, é uma organização dedicada a ensino em oftalmologia, não só catarata, mas retina e tudo mais. E a ESASO, ela basicamente é uma escola de treinamento, não só aulas e cursos, mas também treinamento em equipamentos e tudo mais. E a ESASO tem unidades na Suíça, na Itália, na Espanha, em Singapura, Muito interessante. no Brasil. No Brasil? Como assim no Brasil? No My Experience? Muito joia. Que legal. Muito legal. Eu estou em conversas já há alguns meses com a ESASO para a gente avançar nessa parceria. Que legal. Dr. Milton, ninguém duvida de que a curva de aprendizado da cirurgia da catarata, hoje com a FACO, né, é uma curva longa e requer uma dedicação. Acho que o senhor sempre levantou essa bandeira do estudo teórico, né, que é realmente uma quebra de paradigma. Esse pensamento do faqueiro é real mesmo. A primeira vez na minha vida que eu escutei alguém falar do manual do FACO foi o Dr. Milton Yogi. Eu falei, sério? Falei, claro, faz todo sentido, né? As informações vão estar lá, né? Então, para a pessoa que vai por esse caminho, você acha que operar catarata ainda é um bom negócio para o oftalmologista? Pensando agora no mercado hoje? Não tem dúvida, mesmo porque já existem estudos, não só estudos, mas as entidades já sabem que vai ter uma falta de cirurgião de catarata. Essa falta já tem, tá? Essa falta já existe. Existe mais cirurgia de catarata do que cirurgiões qualificados para operar globalmente, no mundo inteiro. E aí, essa tendência de falta e de necessidade, essa necessidade, ela só vai aumentar nos próximos anos. Só vai aumentar. Não tem nada no horizonte que mostre que essa demanda vai ser atendida pelos cirurgiões de catarata. Então, existem vários fatores, isso porque a gente não consegue formar, isso não estou falando no Brasil, tá, globalmente, a gente não consegue formar cirurgiões de catarata na velocidade da demanda, e por outro lado, que soma isso, as pessoas estão operando catarata, estão vivendo mais, ou seja, tem mais pacientes para operar catarata senil, e por outro lado, tem mais gente sendo operada mais cedo também, o que aumenta nesse bolo. Então, atualmente, assim, a cirurgia de catarata, ela vai continuar com uma alta demanda. Talvez uma coisa que possa mudar esse cenário, mas talvez demore, então já é uma caixa preta, é a cirurgia de catarata robótica. Mas nós estamos não estamos tão longe disso, porque já tem soluções para isso, já tem caminho para isso, já está acontecendo em termos experimentais e tudo mais. Então, isso vai acontecer. A gente sabe que tecnologia é uma coisa que sempre surpreende a gente, mas primeiro que ela vai acontecer. A questão de como isso vai entrar e como vai viabilizar, em qual escala, isso eu não tenho a resposta. Né? Eu já vou emendar com a próxima pergunta, né? Daqui 50 anos, 100 anos, como é que vai estar? Quem vai estar operando catarata? Vai ser o médico oftalmologista? Como é que vai estar sendo isso? Na tua bola de cristal aí, no que você sabe? Não, eu não tenho bola de cristal, porém, eu acho que como a nossa área é extremamente relacionada à tecnologia, a nossa área que eu digo oftalmologia de modo geral, não só a catarata, então é natural que as transformações sejam brutais. Olha só que interessante, até antes de 2000,
tecnologicamente falando, a gente sabia que existia um compasso em avanço de tecnologia. Depois de 2000, para mim foi bem nítido, como eu trabalhei nessa área e tudo mais, e todo mundo tem essa experiência, né, eu acho que de modo geral, a tecnologia, o avanço da tecnologia, desde 2000, ela começou a ganhar uma velocidade exponencial e brutal. Então, como a nossa área é intimamente relacionada à tecnologia, esse avanço brutal, particularmente, eu não tenho como prever, não tenho como prever daqui a 10 anos, muito menos 50 anos. Por outro lado, isso faz com que, eu acho que os médicos ou os oftalmologistas sentiram muito isso, em que você precisa estar numa qualificação continuada para acompanhar o mercado. Não é nem para estar à frente do seu mercado. Você não pode parar de investir no seu conhecimento e na sua qualificação para pelo menos empatar com o que está acontecendo no seu mercado. E eu dou graças a Deus a isso, sabe? Assim, porque eu acho que é onde a gente brilha, onde a gente mostra o nosso diferencial. Porque eu particularmente não gostaria de uma especialidade que fosse parada no tempo e que fosse 10 anos ou 20 anos ou 30 anos. Porque eu não iria conseguir mostrar a diferença do meu conhecimento. Então, eu acho que se o oftalmologista souber que conhecimento é a sua base de diferenciação, então ele vai montar nesse trem e vai acompanhar a tecnologia. No caso, só para emendar também a sua pergunta sobre o que é o futuro, eu vou contar uma história muito interessante também que me aconteceu durante o SBO no Rio de Janeiro, então há um mês e pouco atrás. Eu estava numa sessão e geralmente quando acaba a sessão ficam algumas pessoas para bater um papo, tirar alguma dúvida e tal. Mas ficou um rapaz que foi ficando até o final porque ele realmente queria ficar até o fim. Ele não ficou na fila, digamos. Ele ficou sentado numa cadeira esperando os outros falarem. Quando todo mundo saiu, ele veio conversar comigo. E ele fez essa pergunta sobre catarata no futuro, porque ele queria saber se eu achava que ele poderia ser um cirurgião de catarata. Aí eu vou contar algumas partes da história dele, tá? Ele, ah, primeiro ele é estudante de medicina, tá? Ele deveria estar no 5º ano, 4º ano, alguma coisa assim. Ele morava no norte do país. A segunda coisa é que ele não tinha um braço direito. Ia até a altura do cotovelo, mais ou menos. Então, a minha resposta para ele foi a seguinte. Então, ele perguntava se eu achava que ele poderia ser capaz de operar uma catarata porque ele tinha uma paixão muito grande. E a minha resposta para ele foi a seguinte, foi que eu talvez não fosse a pessoa boa para responder porque eu sou cirurgião de catarata 1.0. Eu já falei desse conceito de cirurgião de catarata 1.0. Eu sou um espelho retrovisor. Eu me capacitei em catarata no final da década de 90. Eu não sei se ele tinha nascido ainda. Então, eu sou daquela época. Então, eu consigo ver um pouco para frente e consigo fazer esse caminho. Mas ele realmente, é o que você falou, ele tem que se preparar para o mundo daqui a 30 anos. Ele está conversando com o Milton de 1990, que ainda consegue sobreviver, e consegue acompanhar e consegue enxergar um pedacinho do futuro. Mas ninguém que ele pode perguntar, que ele consiga perguntar, sabe essa resposta dele, porque realmente o amanhã ninguém sabe. Então, eu falei, olha, tem um advento da cirurgia robótica e tudo mais, do qual eu não consigo. É tão complexo, porém tão factível, que eu não consigo discorrer muito, mas não tenha dúvida que isso vai fazer parte do seu futuro. Ou seja, talvez você viva uma realidade que dê condições para você sim fazer o seu sonho. Então, hoje, a minha resposta para ele foi essa, de que ele deve se manter persistindo nesse caminho dele. Isso aí. Cirurgia à distância, né, professor? Cirurgia robótica já abre esse caminho também, né? Sim, não tem dúvida. Super legal. Acho que muita coisa por vir, né? Em termos de cirurgia, acho que a gente tem muito a melhorar. Que legal saber que a ESSOS, então, vai ter uma sede agora em São... ESSOS? Essaço. Vai ter uma sede agora em São Paulo, né? Muito próximo. Espero que sim. Assim, as tratativas demoram. É um diálogo demorado, né? Porque é uma instituição grande, complexa. Mas nós começamos bem, estamos conversando já há um tempo já e espero que caminhe. Agora, essa informação de que a gente vai ter menos cirurgiões de catarata do que cataratas, essa me surpreendeu. Eu achei que a gente teria mais cirurgiões de cataratas do que catarata. Assim, isso já é sabido pelos órgãos principais, né? E eu acho que isso é uma parte da solução em relação à carreira, né? Isso é uma informação que eu diria é boa, porém vocês sabem que eu gosto de ter vários chapéus e um dos chapéus é em relação ao mercado e carreira. E eu acho que a gente também pode melhorar em relação a isso. Eu acho que a gente trabalha muito como classe para o desvalor da nossa prática.
Eu acho que a gente trabalha de um modo muito ruim para uma atividade tão nobre e tão difícil. Então, eu tenho certeza que o algoz não é a operadora, não é o governo, não é o concorrente, somos nós mesmos que, por ter uma abordagem muito primária do que a gente faz, a gente acha que a lente é premium, não nós. E precisa ser muito burro para aceitar isso. É verdade. Para isso não precisa de faculdade, para isso não precisa de MBA, para isso não precisa de pós-graduação. Para você achar que a lente é premium e não o seu trabalho, tendo estudado tudo isso que a gente estuda para fazer esse procedimento, e a gente não conseguir valorizar isso, se fosse uma Olimpíada como está acontecendo agora, a gente receberia troféu, medalha de ouro, por ser tão ruim em valorizar o nosso trabalho, por ser horrível em trabalhar. Eu acho que chega a ser uma ingenuidade, um despreparo, né, o que a gente tem. A gente não conversa, assim, a gente deveria ter mais, trabalhar como classe, né, unida. Eu acho que o CBO tem tentado fazer esse trabalho cada vez mais, né, mas essa conversa ela bate de encontro com outras conversas que a gente teve antes sobre essa nossa visão muito pobre de nós mesmos, né, como a gente muitas vezes dá informações que são riquíssimas, porque faz parte do nosso conhecimento, do nosso know-how para outros, né, de graça, não como consultor, porque acho que te valoriza pouco mesmo o que a gente sabe. Então acho que precisaria de um fortalecimento mesmo, é um tópico interessante, um fortalecimento dessa posição que nós ocupamos hoje, né? Valorizar mais o que nós sabemos e o que nós fazemos nesse sentido. Muito interessante. Por isso que eu criei um grupo de marketing estratégico em abril, mais ou menos, março, abril, um grupo WhatsApp chamado Marketing Estratégico em Oftalmologia. O grupo cresceu tanto, o limite de membros do WhatsApp é de 1.020 e tantas pessoas. Em junho, agora, ele bateu esse número. Eu tive que criar um segundo grupo de WhatsApp. E eu acho que ele vai crescer num ponto mais ou menos de chegar a mais ou menos 3.000 participantes. Um grupo de marketing estratégico. E lá a gente discute algumas coisas sobre carreira e mercado, porque eu acho que, de novo, eu acho que a gente faz errado e vai continuar fazendo errado enquanto isso não for colocado para a gente refletir e conversar. Isso é um primeiro passo ainda. Eu acho que a gente pode começar nisso em termos de diálogo e narrativa, mas eu preciso de um grande amadurecimento da nossa classe, a classe oftalmológica, para entender melhor sobre a valorização da nossa carreira. Isso tudo tem a ver com catarata, tá? Nós começamos aqui falando de catarata, mas mercado é importante. Sim, tudo junto, né? Muito legal. Mas a gente acho que já está no limite do tempo, né? Já encerramos aqui. Professor, só agradecer mesmo a sua presença. Nossas conversas são sempre tão ricas e inspiradoras de novas conversas, né? Nunca termina o assunto, só dá vontade de falar outras coisas. Novos insights, com certeza, para quem nos ouve. Legal, obrigado pelo convite. E eu sempre sou, como eu ressaltei no início do podcast, eu sou muito fã do trabalho de vocês. É o trabalho de valorizar o fundamento, que é o conhecimento, principalmente na formação, lá desde o começo. Então, eu acredito muito no trabalho de vocês. Parabéns. Muito obrigada, professor. E chegamos ao fim do nosso episódio, para você que ficou até o final. Muito obrigada pela atenção e Oftalmo Expert de olho no futuro.